Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no Amarelo Saúde Mental. Eu sou a Mari Belo. Podem me chamar Mariana, vai. Mas aí é aquela coisa, né? Quando falam Mariana, ai, tô levando bronca, então não. Mari, por favor. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me chamarem que a gente bate esse papo. Vai ser um bate-papo bem rápido e eu nunca gosto de falar sozinha. Então, espero aí que vocês tragam também bastante informação para a gente agregar ainda mais no conteúdo de hoje. E a ideia hoje é a gente falar sobre mimimi. Quem aqui já ouviu falar que saúde mental é considerado mimimi? Todo mundo, né? Principalmente nas empresas. Quando fala assim, ai, tá com depressão, tá com ansiedade, tá com síndrome do pânico. Ah, isso daí não passa de mimimi. E a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, trazer esse tema de saúde mental é essencial para dentro das organizações, até porque ela impacta diretamente no resultado do negócio. Hoje as pessoas não entendem muito, mas o impacto é gigantesco, tá? Passa para mim, Má, por favor. Vamos lá. E para a gente começar, eu quero que vocês pensem, vocês não precisam responder em voz alta, mas é só para vocês, como vocês estão se sentindo hoje. Mas é o como vocês estão se sentindo de verdade. Não é aquele tudo bem de sempre, ou aquele vai melhorar. Como vocês estão de fato? Estão bem, não estão bem? Eu acho que essa pergunta ela já ficou assim tão clichê, que a resposta também é automática. Será que ela precisa ser uma resposta automática? Então, pensem nisso, por favor. E aqui eu tenho alguns números, né? A gente tem alguns estigmas aí que são bem comuns da gente ouvir no meio corporativo, que é, não aguenta pressão. Ai, não pode pressionar um pouquinho que espana. Não é assim que as pessoas falam? Isso é frescura, isso é puro mimimi, isso é geração Nutella, né? Não é isso que a gente ouve dentro das organizações, quando a gente tem alguém que demonstra aí que tem algum problema de saúde mental, algum transtorno, alguma ansiedade, qualquer sinal. E o que acontece? Esses estigmas, essas falas, calam ainda mais as pessoas, porque hoje as pessoas têm medo de falar que está fazendo um tratamento, que tem algum problema. Esses dias eu estava conversando com uma colaboradora minha, né? Hoje eu sou diretora de RH de uma empresa, e aí a minha equipe estava fazendo o processo de recrutamento e seleção. E aí uma das pessoas chegou e falou, eu parei durante um tempo porque eu estava com depressão e eu fui cuidar da minha saúde. E de imediato, ela chegou para mim e falou assim, Mari, ela não serve, né? Falei, por que ela não serve para trabalhar? Porque vai que ela tem depressão de novo. Então, isso a gente entende que é uma fala extremamente comum das pessoas. Eu não vou arriscar contratar alguém que estava com depressão e se der de novo? E se eu ter que afastá-la? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Será que a gente também não está estigmatizando as pessoas? E aí a gente tem alguns números aqui, que 75% das empresas, isso aqui foi numa pesquisa da McKinsey de 2020, 75% das empresas reconheceram existir um estigma em relação à saúde mental em seu ambiente de trabalho. E 37% dos funcionários afirmaram que evitavam procurar tratamento porque não queriam que as pessoas soubessem que tinham um transtorno mental. Olha que loucura, né? E aí é por conta disso que a gente ouve tantas expressões, isso é falta de Deus, vai na igreja que tudo resolve, e não faz um tratamento como deve ser feito, que é um acompanhamento com psicólogo, dependendo da situação tem que ter um acompanhamento também com psiquiatra. E aqui eu tenho alguns números do impacto que a saúde mental traz hoje para o negócio, tá? Isso aqui são dados da Organização Mundial de Saúde de 2022, onde ela diz
De acordo com a OMS, 264 milhões de pessoas sofrem depressão e ansiedade, causando uma perda de $1 trilhão na economia mundial. Isso por ano. Além disso, para cada $1 investido no tratamento para doenças comuns de saúde mental, há um retorno de $4 em melhoria da saúde e da produtividade. Então, gente, é mimimi falar de saúde mental, gera impacto dentro da organização, gera impacto no negócio. Quantas pessoas a gente não tem afastadas nas empresas? Hoje eu tenho um histórico, isso porque na empresa que eu trabalho a gente tem um cuidado com as pessoas, mas eu tenho 5 pessoas afastadas. Uma é por problema renal, vai ter que fazer, ela faz hoje vários tipos de tratamento. E 4, gente, 4 são de saúde mental, de 5. Aí eu tenho 2 casos de depressão e eu tenho 2 casos de ansiedade. O que eu estou querendo dizer com isso? Mais de 75%, mais de 80%, do meu quadro de afastados é por questões de saúde mental. Isso porque a gente trata esse assunto dentro da organização. Todos os nossos colaboradores têm plano de saúde, eles fazem acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, a gente faz um trabalho de conscientização e mesmo assim a gente ainda tem esse número que é gigantesco. E essas pessoas, elas se afastaram de tanta... porque a gente começou a fazer esse projeto de conscientização com elas porque elas não queriam afastar, elas não queriam nem fazer tratamento por questões de saúde mental. Por quê? Pela vergonha, pela estigmatização de que saúde mental é frescura, de que saúde mental é mimimi. E na verdade não é, a gente sabe que impacta e muito no resultado do negócio. E aqui, gente, eu tenho para vocês, não seria um passo a passo, porque eu falo que não existe muito receita de bolo, mas como é que a gente tem que olhar para a saúde mental, principalmente nós RHs, como que a gente tem, ou gestores também, como é que eu tenho que olhar para essa questão da saúde mental dentro da minha organização? Então eu tenho aí, eu meio que defendo 3 etapas principais, sendo a primeira delas, diagnóstico, depois um trabalho de conscientização e terceiro, suporte. Quem é o suporte na empresa de vocês? Então vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico, né? Eu tenho aqui também alguns números, segundo o IBGE, a depressão aumenta 34% e atinge 16,3 milhões de brasileiros. Gente, de 2021 para 2022, aumentou 34% os casos de depressão. Isso porque não é todo mundo que procura ajuda. Eu acredito que a grande minoria procura ajuda. Aqui, 44%, a pesquisa realizada pela Gallup apontou um recorde histórico de estresse em 2021. 44% das pessoas entrevistadas se sentiram mais estressadas no ano de 2021. 44%. Gente, olha que loucura. E a gente está falando na época ainda da pandemia, que ainda estava em home office. Imagina agora com todos esses processos que a gente está tendo. E aí foi em 2022 o que a gente viu? Recordes e mais recordes de pedidos de demissão. Será que isso tem alguma coisa a ver com saúde mental? Eu tenho certeza. O que a gente precisa observar hoje dentro das organizações, que eu falo que é um termômetro para dizer para a gente como é que está o nível de saúde mental dentro da nossa empresa. A primeira coisa, redução da produtividade. Saúde mental impacta muito na produtividade. Segundo ponto, aumento de absenteísmo. As pessoas faltam por qualquer motivo. E aí elas falam, eu vou faltar porque eu estou com dor de cabeça. Mas na verdade, será que é realmente dor de cabeça? Ou tem algo por trás disso? E cabe a nós, gestores e RHs, estar mais próximo das pessoas. Qualquer mudança, gente, de comportamento dos nossos colaboradores precisam ser bem analisados. Afastamentos.
queixas nas pesquisas de clima. Às vezes o colaborador ele traz isso, né, dentro, mas aqui, gente, teve uma empresa anterior que eu trabalhei, isso a gente fez antes da pandemia, que eu fiz um levantamento que a nossa pesquisa de clima tinha dado 85% de satisfação. Só que no quesito saúde mental, deu 72% de satisfação. Ou seja, estava bem abaixo do resultado geral. E a gente precisava olhar para aquilo com carinho. E quando eu levei esse tema para a diretoria, a questão da estigmatização, do medo do desconhecido é tão grande que eles falaram, não é hora de mexer no vespeiro. Eu ouvi isso. Porque ainda tem muito preconceito com relação à saúde mental. E se nós não levantarmos essa bandeira dentro das organizações, nada muda, tá? Um outro ponto aqui de diagnóstico, pesquisas psicológicas e ambiente com baixa segurança psicológica. A gente vai falar um pouquinho de segurança psicológica, mas a Lorena, que é a CEO do grupo aqui do Amarelo, vai ter uma palestra, se eu não me engano, 12h30, alguma coisa assim, que ela vai falar com foco em segurança psicológica. Mas eu vou trazer um pouquinho para vocês dessa questão de segurança psicológica. Pode ir, por favor. Vocês já ouviram falar, e aí eu entro aqui no tópico de conscientização, já ouviram falar do projeto Aristóteles, que foi feito pelo Google? O que foi essa pesquisa? Ela foi em 2012, que eles começaram a tentar entender o que tinha nas equipes de mais alta performance. O que fazia uma equipe performar mais? E o que eles descobriram depois de anos de pesquisa? Que o impacto da segurança psicológica dentro das equipes é o que mais impacta na performance do time. O que significa essa segurança psicológica? O quanto as pessoas se sentem à vontade de serem elas mesmas no ambiente onde elas estão. Então, se eu estou falando no ambiente de trabalho, o quanto ela se sente confortável em falar o que pensa, em ser o que ela quer dentro daquele ambiente. Então, o Google ele descobriu justamente, ele se resumiu aí em 5 pilares, mas o principal, segurança psicológica. Então, eu só tinha um time com altíssima performance quando eu conseguia trabalhar em equipe e eu me sentia confortável em ser quem eu sou. Esse foi o principal resultado aí do projeto Aristóteles. E lá atrás, gente, lá em 2012, começou-se a se falar sobre segurança psicológica dentro das organizações. Um outro ponto que eles trazem, que a gente também precisa olhar com muito carinho, é a questão da confiabilidade. Eu confio no meu time? O meu time pode confiar em mim? Eu sou, de fato, uma pessoa confiável? E aí, se eu não passo essa confiança para o meu time, quem é que vai vir falar para mim que está com algum problema? Eu lembro que eu tive uma situação uma vez, isso também foi anterior à pandemia, que uma colaboradora minha, eu vi que a performance dela estava caindo, e eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo. Detalhe, gente, eu sou psicóloga de formação, eu atendo também na clínica, mas às vezes na correria do dia a dia a gente acaba não percebendo. Mas eu vi que tinha algo acontecendo com ela e eu chamei ela para conversar. Falei, vem cá, vamos bater um papo. E aí foi onde ela me trouxe que ela estava começando a fazer tratamento para depressão. Só que até então ela tinha medo de falar, pelo medo como a empresa iria reagir com esse case. E aí ela falou, Mari, se você quiser, eu peço a minha demissão, porque eu sei que eu não estou performando como eu gostaria. E eu olhei para ela e falei assim, não, você não vai pedir demissão. A gente vai passar por isso juntas. Você é uma excelente profissional e você vai continuar sendo essa excelente profissional, independente do que você está passando neste momento. E aí ela falou, mas eu não sei o que fazer. E eu virei para ela e falei, eu também não. A gente vai descobrir juntas, pode ser? E aí foi justamente essa atitude de nós vamos descobrir juntas e nós vamos tratar isso juntas.
e vamos tocar juntos o negócio, é que deu forças para ela, tanto que hoje ela vive falando disso, né? A gente mantém contato, é o que trouxe forças para ela continuar, porque ela queria sair da empresa. E aí isso acaba sendo uma resposta que a gente vai ver de como lidar com a saúde mental, que vai ser o terceiro passo, que é o acolhimento, tá? Mas antes de eu falar do acolhimento, vamos ver aqui mais algumas características que fazem com que os times sejam de mais alta performance. Então, eu tenho estrutura e clareza. Meu colaborador sabe exatamente o que ele precisa fazer? Isso é primordial para também garantir uma segurança psicológica. Significado do trabalho. Precisa ter um porquê. O porquê que eu faço isso. E é um trabalho nosso também passar isso para ele. E o impacto do trabalho. O quanto eu estou impactando a vida das pessoas e o quanto eu estou impactando a minha vida com o trabalho que eu faço hoje. Tá? Isso aqui foi o resuminho aí do projeto Aristóteles. Depois, se vocês quiserem dar uma aprofundada, eu super indico, porque vale muito a pena. E aqui eu tenho um testezinho, agora é a hora da foto, porque tem bastante questões aqui do como que eu consigo perceber dentro da minha organização como é que está essa segurança psicológica dos meus colaboradores, né? Então, a ideia é vocês darem uma nota de 0 a 5, tá? Para cada uma dessas afirmativas. Então, vamos lá. Primeiro, nossa organização está aberta a diferentes perspectivas e pontos de vista? É seguro correr riscos dentro de nossa organização? Existe um alto nível de confiança em nossa organização? Os funcionários são capazes de trazer problemas difíceis e desafiar os líderes? Os conflitos são resolvidos de forma rápida e transparente depois que surgem? Nossa organização tem uma cultura de discussão aberta e debate autêntico? Nossa organização tem uma forte cultura de culpa e falta de responsabilidade pessoal? As pessoas em nossa organização frequentemente interrompem umas às outras durante as discussões e não ouvem totalmente? Líderes e gerentes em nossa organização fazem os outros se sentirem tolos, estúpidos e desleais se tentam discordar? Quando apresentados as más notícias, nossos líderes reagem mais frequentemente com raiva do que curiosidade? As pessoas falam mal umas das outras pelas costas em nossa organização? E pessoas que oferecem feedback são geralmente criticadas publicamente ou privadamente em nossa organização. Então, isso daqui dá um norte para a gente. Peraí, será que na minha organização eu tenho segurança psicológica ou não? Como é que tá? Como é que tá a diferença entre as equipes? O que eu, como RH, que sou ponte, posso fazer para auxiliar esse meu ambiente de falta de segurança? Má, passa para mim, por favor. E aqui a gente entra no que eu falo que, para mim, é o principal, né? Quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando de saúde mental. Obviamente que é muito importante a conscientização, mas o suporte no qual a gente vai tratar o nosso colaborador, que tem alguma dessas questões, alguma questão relacionada à saúde mental, o acolhimento que a gente vai dar é o passo principal. Então, quando eu trago a situação da minha colaboradora, que estava com depressão, e que ela se sentiu acolhida a partir do momento em que eu falei, nós vamos aprender juntas, fez total diferença. E é isso que nós, principalmente nós RHs, precisamos fazer dentro das organizações. A gente precisa ser essa ponte. A gente precisa preparar e capacitar os gestores das nossas organizações a fazerem isso daqui. E, gente, suporte e acolhimento não existe regra. Não existe uma receitinha de bolo onde a gente fala assim, e aqui agora eu estou dando suporte. Não. Cada pessoa, ela pede uma coisa, ela tem uma resposta diferente. E a gente precisa ter um olhar com mais carinho. E aí é por isso que eu gosto de sempre falar que o acolhimento é isso daqui, gente. Problemas humanos, soluções humanas.
Então não tem como, não existe regra, tá? A gente precisa tratar o outro como o outro quer de fato ser tratado. A gente precisa olhar para o outro com mais humanização, com mais solidariedade e com mais acompanhamento de verdade, tá? Pessoal, obrigada. A gente vai ter uma próxima palestra que a gente vai falar um pouco sobre protagonismo, que é um colega meu que é expert, o Jonas. Então, quem quiser participar, fiquem à vontade. E depois a gente vai ter a Lorena, que eu comentei com vocês, falando e aprofundando muito mais sobre segurança psicológica. Fiquem à vontade. Ah, gente, eu vou falar uma coisa. Eu vou lançar um livro em outubro sobre RH estratégico. E lá vai ter também o tema sobre saúde mental, né? Eu vou falar um pouco sobre maturidade dentro do RH. Então, o que eu vou pedir para vocês? Me chamem aqui, ó, no meu Insta, que quando eu tiver o livro, eu mando para vocês de presente o livro digital, para vocês terem acesso, tá bom? Obrigada e sejam bem-vindos aí ao Amarelo Saúde Mental.